pergunta, daí faz um debate final e daí já encerra. Eu chamar o Marcelo e também o Rodrigo para daí a gente ver se a plateia tem alguma pergunta e daí a gente faz o debate final. Profissional da esquerda. Eu vou ficar no centro. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Tá. Se a senhora puder falar o seu nome e para quem é a pergunta. Meu nome é Madeleine, sou advogada e queria saber, não sei quem poderia responder. Nós andamos ouvindo que a questão da análise da água, né? E a análise da água é feita pela Sabesp, quer dizer, o relatório de água é feito pela Sabesp. Então, se ela é a própria concessionária que fornece a água e trata a água, como que ela faz a análise? Tem que ser uma análise exterior para poder avaliar realmente o serviço feito pela Sabesp. A gente faz uma rodada, daí a gente devolve para a mesa. Bom, a minha é uma proposta, uma colocação que tem a ver com a intervenção do Marcelo, que eu gostei muito e eu concordo 100 e poucos %. É o seguinte, nós estamos aqui numa casa que trata com legislação. Existem muitas propostas para a gente avançar na legislação. Isso acho que é realmente um caminho a ser perseguido, mas nós também sabemos que isso não é suficiente. Aliás, se a gente for pegar a história do Brasil, as elites não cumprem a legislação. Basta ver que a Constituição de 88 e muitos de seus artigos não são cumpridos. E atualmente as regulamentações de muitos artigos da Constituição foram jogados para o Supremo e o Congresso não opina. Isso é uma flagrante, já começa por aí, uma flagrante irregularidade, porque quem teria que tomar essas decisões seria o Congresso. Bom, nós estamos, por outro lado, assistindo agora uma profunda mudança da superestrutura do país. Estou falando das questões jurídicas, institucionais. É um processo, no meu modo de ver, de adaptação da superestrutura à infraestrutura, que aí eu estou falando aí a infraestrutura da economia do país, as grandes corporações, especialmente o capital financeiro, que está sofrendo aí, passando por uma hegemonia dentro de todas as classes dominantes do capital. Esse processo começou. Nós vimos aqui há pouco como a própria portaria 2914 foi simplesmente jogada a escanteio. E certamente esse processo vai continuar. Nós estamos entrando num processo de adaptação da superestrutura à infraestrutura econômica do país. E também nós estamos vendo que, pela própria intervenção do Marcelo, que a legislação e a justiça não conseguem abarcar, e o próprio parlamento ainda mais agora. Então nós temos que partir, o nosso grande problema está na chamada consciência popular, ou a participação popular. Como a população pode intervir nesse processo, que é a nossa única saída, a única salvação. Ontem eu participei de uma reunião que estavam 3 rádios comunitárias. Eu faço um programa, Rádio H2O, na Rádio Madalena. Também participei do encontro que tiveram empresas alternativas, Caros Amigos, e Carta Maior e outros. E, inclusive, chegou-se a apontar lá que
me alongando demais, né? Que a própria Carta Maior, aliás, Carta Capital, estaria numa possibilidade de não poder continuar até o fim do ano. A questão-chave, portanto, é a gente partir para uma articulação e criação de uma empresa popular. Essa é a nossa saída, porque, evidentemente, para ter participação tem que ter informação. E dá um movimento, para encerrar, de empresas que estão financiando, eu falo Telx, estão financiando formadores de opinião. Isso vem até dinheiro do exterior, essa formação de opinião para amordaçar, vamos dizer assim, a consciência popular. Então essa eu acho que seria uma missão nossa, daqui para diante, é o grande desafio para viabilizar uma política de interesse do país, defesa da soberania, contra o saque de recursos, etc, etc. E eu acho que é aí que nós devemos começar a discutir uma articulação de um grande movimento de uma imprensa popular para dar informação e poder a população ter dados e informações e se conscientizar e a gente aí ter uma organização popular também para enfrentar essa avalanche que nós estamos enfrentando. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui? Eu estou perguntando o que a mesa acha. Meu nome é Matheus, vivi aqui em São Paulo durante 40 anos e agora estou morando no interior do Vale do Rio Doce. E eu quero só fazer uma pergunta seguinte: quando a gente está falando da questão do uso da água, nós estamos falando onde tem água, mas é onde não tem água? Porque nós estamos falando aqui, né, aonde vão tratar a água, a exploração da água. Eu estou numa região onde existe uma previsão de governador Valadares captar um rio, eu estou na nascente dele, para fazer abastecimento da cidade. Só que o rio secou. O rio, nos últimos 30 anos, ele tem menos de 20%. É ocupado todas as suas nascentes por plantações de braquiária. Plantações de braquiária, onde você planta braquiária, acabou. É uma cidade chamada Guanhães. Essa cidade de Guanhães é a cidade polo, mais próxima que tem lá, tem uns 35 mil habitantes. Foi ocupada pelas mineradoras, onde estão rebaixando todo o subsolo. Aí nós temos dois problemas sérios. Um são aonde se pode colocar 10 bois, coloca 100, e todas realmente as várzeas já foram esgotadas. Os mananciais do rio Suaçuí acabaram, que é o maior rio que tem na região. As suas nascentes estão protegidas, que é lá no Pico do Itambé, mas as partes, os afluentes não existem mais. E a gente está lá, com uma rádio comunitária, fazendo um trabalho, não tem apoio do Estado, não tem apoio de ninguém, sozinho, e não existe nenhum trabalho de conscientização na região. Que a única forma que nós teríamos que fazer seria começar a apoiar o poder público nas fiscalizações e ver o que pode fazer em termos de conscientização, porque está muito difícil. Porque antes a gente fala em falar do tratamento da água, explorar a água, mas lá, realmente, daqui mais ou menos 5, 6 anos, não terá água de forma alguma. Tá, bem sucintamente, então. Tá, meu nome é Thelma, eu vou tentar ser sucinto em você. Queria parabenizar e todo o debate, e a minha questão é sempre, como todas as vezes, é com relação à questão específica da saúde. Eu participei de um evento aqui, acho que tem 6 meses, sobre população vulnerável e saneamento, onde todos nos emocionamos, e eu também, quando um representante de uma comunidade colocou que para conseguir água e saneamento com relação a Sabesp, eu acho que era uma região da Sabesp, houve a necessidade que ele comprovasse que as 3 mortes que aconteceram foram relacionadas à falta de saneamento. Eu não sei se alguns de vocês estavam presentes aqui naquele evento, você estava presente? Então a minha pergunta vai com relação a isso, a informação, a transparência, a última fala que o Edson, a última slide que o Edson apontou ali, que o que a gente quer é acabar com isso. E aí eu pergunto, a gente sabe a questão da legislação com relação ao agrotóxico, não sei se o doutor Marcelo apontou, aquele slide da doutora Larissa, em que a legislação aponta 5.000 vezes mais o nosso limite para o glifosato, né? E 300 vezes mais para o 2,4-D, 2 agrotóxicos cancerígenos.
E pergunto, a Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental consulta e pergunta sobre os trialometanos na água. É um estudo mundial que está sendo feito. Nem o Ministério da Saúde, nem as instituições, apesar de constar na portaria, não disponibilizam esses dados. Como pode ser feito, considerando a transparência, para que a gente faça uma relação disso com os estudos de saúde? E eu queria perguntar para os três, considerando o Fórum Alternativo Mundial da Água, que vai acontecer aqui, como que todo esse debate apontado aqui, né, como é o seu nome? Pelo senhor Matheus, né, como que o Fórum Alternativo Mundial da Água pode estar considerando toda essa situação? Obrigada. Rosiane, a minha questão é mais que uma das informações para você verificar a qualidade da água está na análise laboratorial, né? Então, assim, isso é importante, mas nós precisamos ter cuidado, porque tem muito laboratório que não tem nenhuma certificação, nenhum credenciamento, nenhuma normatização com relação a isso. Então, é muito importante a gente ter esse pensamento de que, se eu pegar todas as análises e fizer uma avaliação, eu tenho que ter realmente saber que é laboratório que fez, qual é a confiabilidade desse, e isso tanto é para o controle como para a vigilância, né? Nós temos laboratórios que realmente a gente tem que pôr em xeque. E a outra é, com tanta informação, o órgão do meio ambiente, de recursos hídricos, da saúde, quem será o órgão que vai avaliar essas informações e dar realmente um diagnóstico confiável com todos esses dados, porque você não tem isso, né? Isso é para a mesa, pergunta. Beleza, então a gente devolve para a mesa. Lembrando que nossa proposta também é pensar, né, em propostas para tomadores de decisão e agências multilaterais, né, o que vocês poderiam recomendar também nesse sentido, que eu estou aqui fazendo uma minuta do evento, né, então a gente depois vai trabalhar todas as considerações para construir o termo de referência da água como direito humano fundamental. Então eu passo a palavra aqui para o Marcelo, daí para os demais componentes da mesa também. Assim, eu vou fazer um pupurri, tá bom? Pupurri. Começo com a coleta Sabesp, exames da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e acredito que as secretarias municipais também não fazem. Eu solicitei para a Vigilância Sanitária exames específicos na água do meu município, nos municípios próximos da minha região. Eles disseram, não temos, nós não fazemos exames laboratoriais dos componentes físico-químicos, anexo 7 da portaria 2914. Não temos. Oficiei para o Oswaldo, para o Adolfo Lutz, o Adolfo Lutz me respondeu, desde 2011 não temos mais capacidade laboratorial. Se isso ocorre em São Paulo, ocorre no Brasil inteiro. Ou seja, e a própria portaria diz que é dever da Secretaria da Saúde monitorar isso, porque é um claro conflito de interesses entre uma empresa privatizada, que é a Sabesp, que, data máxima vênia, é uma empresa privatizada, apresentar esses dados para a população. Ou seja, há um conflito de interesse. A função da saúde, isso é tão importante porque tem que ser da saúde. É um outro órgão para fiscalizar quem fornece a água, quem faz o saneamento. Eu observo o seguinte, que eu coloquei aquele mapa da arrecadação, mas com relação também dizendo ao fornecimento da água. Grande parte da água é da agricultura e pecuária, e eles não pagam mediante outorgas. Não paga, não tem dinheiro, é gratuita. Bem paulistano agora, gratuito, né? Gratuito. É gratuito, gente, é gratuito. É de grátis, de grátis. Outorga que vai ser 10, 15, 20 mil reais do estado de São Paulo para a utilização de cana, que vai à exportação, milho, soja, que vai para exportação, e que arrecada aquilo que vocês viram aqui no site. Ou seja, há uma completa inversão de valores. Porque a água não vem da torneira, ela vem do afluente, tem que captar, é o que o colega lá do Rio Doce comentou. E vai sumir. Como é que você vai ter água na torneira se está usando ali? E na agricultura, principalmente na produção de commodities, grande parte da aquisição disso daí é de fundo soberano. Não tem mais compromisso ambiental com terra, que eu vou deixar para o meu filho, para o meu neto. É um fundo soberano de Singapura, de Hong Kong. E o cara quer lucro. Então vai ter que fazer irrigação. Eles fazem irrigação com tecnologia de 50 anos atrás. Por quê? Porque acham que aquilo é de graça. Não é um gotejamento ali, ponto a ponto. Tarará. Isso dá o quê? 70%, 80% de desperdício.
Ou seja, a lógica do mercado não é a lógica, necessariamente a lógica da sociedade, dos interesses da sociedade. Então, com relação também à questão dessa água que é distribuída, eu deixei passar batido, mas basicamente são 4 empresas que monopolizam todas as lavras de água mineral no país: Danone, Coca, Nestlé, Pepsi. O que diz da concentração também, né? Com relação, eu queria só comentar 2 coisas, assim, onde não tem água, e onde não tem água, o uso agrícola absurdo para produção de exportação, não tem mais controle. O pequeno agricultor, você consegue conversar com ele, ele sabe daquilo que ele vai deixar para o filho, para o bisneto, para o tataraneto, para uma área que está arrendada para um fundo soberano. Vamos para frente, né? Isso é muito importante, quando a gente fala, também falando de mercado, quando a gente fala da questão da privatização, e o Edson colocou isso, é como se fosse uma pergunta, mas eu acho isso muito legal. O mercado funciona com lógica de eficácia e eficiência, não é isso? Eficácia, eficiência e lucro. Lucro, balancete, que está ali. E a lógica do poder público tem um ingrediente a mais, que é o que é o certo, o que é o direito. O que é direito. É eficiente e é mais, ou seja, é mais lucrativo você captar água longe ou do que tratar o desperdício na tubulação. Se você for tratar o desperdício na tubulação, vai ser prejuízo no teu balancete. Não é isso, Edson? É muito mais caro. Essa é a lógica do mercado. O que é que dá dinheiro? Qual é o custo-benefício disso daqui? Ou o custo-malefício para a população? E nos Estados Unidos, o pessoal cita muito isso, que Nova York, o sistema de abastecimento de água, é público e é municipalizado. Tá? É público e municipalizado. O privatizado vai para o sul, Sul Maravilha. Lá é público e municipalizado. Tá bom? É a mesma diferença do que é permitido lá de contaminantes e o que é permitido aqui. Aqui o negócio é diferente. Essa discussão, acho que a gente tem que jogar a população, usar a mídia, usar tudo, ter um momento de refluxo no movimento social. Discordando do Edson, acho muito problemático você lançar qualquer proposta de mudança hoje, discordando em termos, porque eu sei que você não foi isso que você colocou, é uma interpretação, é uma observação que eu faço em cima da sua fala. É muito problemático hoje você lançar medidas legislativas em qualquer lugar. Eu sei sim. É muito problemático. A gente tem uma proposta, por exemplo, de combater a pulverização aérea no estado de São Paulo, que vai virar um substitutivo de entregar laranja com glifosato na merenda escolar. Tudo bem? Entenderam como é que o negócio vira? A conjuntura, o mar não está para peixe, está muito complicado com relação de força. Com relação à doutora Thelma, a questão dos contaminantes, a gente não tem pesquisa. O da Rosiane, a capacidade laboratorial nossa no país é diminuta mesmo. Por isso que eu dei aquela sugestão do José Mojica. Eu acho que seria um bom trabalho para a Defensoria Pública divulgar esses dados, abrir essa caixinha preta, tentar jogar no laboratório internacional de renome, em 2, 3 laboratórios, inclusive, para checar as informações. Só que isso precisa de dinheiro, e nós temos esse dinheiro. Eu acho que o papel da Defensoria Pública é ajudar o movimento popular e levar essa discussão para frente. Isso a gente pode fazer. Isso a gente consegue fazer. Não vai ser um gasto absurdo e nós conseguimos. Por quê? Porque você não tem que tratar uma pessoa doente, etc. Com relação à questão que eu falei aqui do uso, que eu falei das outorgas e águas subterrâneas, isso é muito importante também com relação à disponibilidade da água e também quanto ao custo. Quem é que vai pagar o custo desse negócio? A gente falou eu sei que você falou que é contra tarifação demagógica e tal. Eu também, a gente acho que tem que usar, tem que pagar, tem um custo. Mas não dá para você cobrar de um cara que está precarizado, que está sem emprego, que mora numa periferia. E muito menos deixar isso na mão da lógica da lucratividade. Por fim, eu vou terminar com uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei isso, mas eu não tinha as palavras. O bom da academia é que ele sistematiza, né? Pega aqueles teus
Eles têm os pensamentos malucos e colocam numa caixinha. Às vezes sintetizam numa única frase. Enclausurado. Que o nosso debate ambiental está muito enclausurado. No local, a gente tem que ir para a rua, tem que falar com movimentos sociais e tem que relacionar isso com toda a dinâmica de um capitalismo dependente, periférico e que está com uma dinâmica de expoliação de recursos naturais, de utilização do bem comum. Isso tem que ser discutido na sociedade, porque senão fica uma literatura fantástica, um sub-ramo da literatura fantástica. O direito ambiental não pode ser um sub-ramo da literatura fantástica. Ele tem que ter a sua concretude, ele tem que colocar o dedo na ferida também. Tá ok? Então, adorei essa palavra. Eu coloquei isso no lançamento do Atlas. Eu citei o Encoraçado Potemkin. Não sei se vocês se recordam desse filme, do Encoraçado Potemkin, que começa com as larvas da carne, aí os marinheiros tomam o navio, jogam os oficiais ao mar e partem para Odessa. Aí eu perguntei, já imaginou se os marinheiros fizessem um conselho de alimentação saudável naquele navio? Nada a ver, né? E eu terminei lá falando, vamos para Odessa. E aqui eu termino, vamos para Odessa. Tá bom? Um abraço. Tudo bem? Bom, é o seguinte, eu queria dividir as respostas aqui em três blocos. Primeiro, eu acho que tem uma questão central que, se a gente perder de vista, a gente fica no meio do caminho e não aprofunda o debate, que é a gente entender que tem uma lógica perversa do capital em relação aos bens comuns dos países, sobretudo dos países da América Latina, dos países da África, enfim, desses países que são historicamente explorados. Essa é a questão central. Aí, a partir daí, a gente discute tudo. Discute direito, discute legislação, discute participação, tal. Mas eu acho que é importante ter isso em foco. A gente vive um mundo em que a lógica do capital, ela predomina, e tudo que eles não querem para eles, dos países do norte, eles querem para nós, dos países do sul. É o eterno colonialismo, né, que nós não temos dificuldade de nos libertar. É importante ter isso em mente, senão a gente se perde no meio do debate. Segundo, isso é muito comprovado pela lógica do domínio do setor elétrico com relação à água, né? A lógica que sempre prevaleceu com relação aos usos dos recursos hídricos é a lógica da geração de energia, né, para o desenvolvimento do capital. Isso no mundo, né? E no Brasil em particular, né? A Light, no começo do século passado, ela cuidava de bonde, mas ela viu que tinha um potencial grande, que era gerar energia em ribordo e usar água para isso, e virou o que virou, né? Não podemos aprofundar esse debate aqui. A outra questão é a questão que vale a pena a gente pesquisar e fazer um debate um dia específico, Marcelo, sobre isso, é a questão do agronegócio. Eu assisti uma palestra esses dias em Curitiba, eu fiquei impressionado qual é a quantidade de água que o agronegócio consome para a sua produção, né? Mas isso a gente tem esse número. Agora, se você for estudar o quanto eles devolvem para a sociedade, do ponto de vista de economia, é nada, é quase nada, é uma coisa louca, né? E a questão da mineração, que em alguns países da América Latina são mais graves do que aqui e tal. Isso é uma coisa. Só uma parte, senhor, fugindo. O pessoal fala da Samarco. O problema não é o que aconteceu na Samarco. O problema é aquilo tinha existido no século XXI. Como é que você vai deixar um negócio daquele? Não estou falando do rompimento, estou falando da existência daquela barragem. Aquilo já é um crime. Aquilo é um crime, não um rompimento é consequência. A outra questão, que é uma questão de fundo, na minha opinião, é o seguinte: o estado de São Paulo, que é uma das maiores potências do Brasil, nós não temos uma política estadual de saneamento básico. Nós não temos uma política de saneamento.
Historicamente, quem pensou a política de saneamento para o Estado foi a Sabesp, que opera em 367 dos 645 municípios do Estado. Os municípios que não têm a Sabesp como operadora, eles ficaram sempre à míngua, a pão e água. Teve uma época da história que a CETESB tinha lá um programa de apoio aos municípios, que hoje não tem mais. Então é preciso que o Estado tenha uma política que vá além, Bocuí, dos municípios operados pela Sabesp. Né? Saneamento está ligado à questão da saúde pública, do desenvolvimento econômico e social e da vida das pessoas. Né? Outra questão é essa quantidade enorme de órgãos que, aspas, pensam a política e ninguém pensa nada. Então você tem cada órgão na sua caixinha, você não tem uma integração das políticas de recursos hídricos e de saneamento, que, na minha opinião, é um debate que a gente tem que fazer, essa separação dos recursos hídricos da política de saneamento, inclusive na legislação é separada, né? Na crise aqui de abastecimento de água, a gente ia conversar lá na Arcesp, que é a Agência de Regulação de Saneamento. A Arcesp dizia que recurso hídrico não é comigo, eu estou aqui para ver se a Sabesp está prestando um bom serviço ou não. Mas como? Se a Sabesp joga o esgoto sem tratar nos corpos d'água que poderiam ser potencialmente tratados, pelo menos para usos menos nobres, então tem a ver com a Agência Estadual de Água. Então, é uma discussão que nós temos que fazer, essa questão da relação saneamento e recursos hídricos. Uma outra questão é a questão da falta de protagonismo dos municípios. Os municípios, não é porque eles fizeram o contrato de programa com a Sabesp, ou o contrato de concessão, para aqueles que não venceram ainda, né, que eles têm que virar as costas para o saneamento. Eles têm que ter responsabilidade. Né? Isso é um outro debate que nós temos que trazer os municípios para esse debate. Né? Fica aqui também essa sugestão. Não é porque eu sou titular dos serviços. O fato de eu ter delegado a Sabesp não tira a minha responsabilidade. E tem uma questão, para fechar esse bloco, é a questão central, é a questão que várias pessoas trouxeram aqui, a questão da transparência, informação e participação. E não participação, Soares, dessas que a gente está acostumado a ter, que é para legitimar as políticas públicas. Na verdade, nós temos que ter uma participação para questionar, né, e para usar esses espaços para socializar as informações que nós temos nesses espaços. Então, e a transparência é isso, as pessoas têm que saber do que nós estamos falando. Né? A minha família que mora em Guaianazes, na periferia de São Paulo, ela tem que saber o que é contaminante, qual a análise de água que a Sabesp faz para servir água na casa deles, quem é responsável. Aliás, eu queria fazer uma proposta. Eu queria propor para a Defensoria Pública, para a Thelma, para o Ministério Público. Acho que a gente devia trabalhar numa espécie de cartilha em que a gente pudesse socializar para a população, dizer para ela qual que é a análise de água que a Sabesp faz antes da água chegar na casa dela. Segundo, quais são os contaminantes que não são analisados porque a empresa não tem obrigação de analisar. Terceiro, em que países esses contaminantes já foram abolidos. Quarto, quantos contaminantes que existem que não estão nem na portaria que você falou aqui. E dos que estão, nem todos são analisados, dos que são analisados por amostragem. E muitas vezes pelo próprio usuário daquele produto. Bom, então eu acho que é uma ideia, e a gente, enquanto Fórum Alternativo Mundial da Água, como coletivo de luta pela água, podemos pensar e trabalhar isso junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a academia, né? E a última coisa é o seguinte, eu acho que ainda bem que vai ter o Fórum Mundial da Água, que nós chamamos de Fórum das Corporações. Por quê? Vai ser uma possibilidade que nós vamos ter de trazer para fazer esse debate
aqueles povos que hoje estão impedidos de discutir isso. É trazer para uma mesma seara de debate a comunidade indígena, quilombola, as mulheres. As mulheres são as mais afetadas em períodos de crise no Brasil e no mundo, né? Discutir com os pescadores e pescadoras, discutir a questão da água, Marcelo, sobre as mais variadas interfaces. É isso que o FAMA quer fazer. Agora, mais do que isso, viu, gente? Tão importante quanto esse processo de construção do FAMA que nós estamos fazendo hoje é a gente fazer com que o fórum se mantenha depois de março de 2018 como um espaço de articulação em defesa da água como um direito, em defesa da soberania nacional, em defesa da água como direito e não mercadoria. E a última coisa mesmo é a pergunta que a senhora fez aqui. É outra coisa que a gente precisa discutir. Você tem um problema sério que quem presta o serviço passa as informações sobre os índices de cobertura dos serviços. Primeiro. Segundo, a própria empresa faz a análise sem nenhum tipo de auditoria da água que ela serve, né? Nós precisamos rediscutir esse formato de gestão da água e do saneamento no estado de São Paulo e no Brasil. É isso. Bom, vou tentar também sintetizar aqui. Começando com relação a esse assunto que surgiu das análises e quem que seriam os responsáveis, eu acho que tem mais uma pauta de preocupação por contexto que a gente vive hoje, né? Que é justamente o corte, eu estou falando aqui da academia, né? No corte das universidades, no investimento em pesquisa, em ciência no Brasil, e isso pode também afetar a capacidade, né? Do país de gerir esse tipo de controle, né? Esse tipo de gestão de risco ambiental, enfim, a academia tem um papel importante com relação a isso, poderia exercer um papel ainda maior de diálogo, né? E isso está de fato ameaçado no cenário atual. Concordo também com os demais aqui de que a necessidade de uma independência de órgãos independentes daquele que gere a água, né? No caso da Sabesp, por exemplo. Mas eu queria falar aqui, tentando contribuir no debate aqui, acho que são duas questões que eu gostaria de colocar. Primeiro, a questão ambiental, ela de fato faz parte de uma temática global, diz respeito a todos, mas ela não atinge a todos igualmente, né? Por isso é uma questão muito importante, né? E é uma possibilidade de articulação a gente conseguir entender isso, né? As minorias, as populações vulneráveis, é essa unidade de medida que deve ser tomada para se entender a questão ambiental. É isso que eu estou querendo dizer quando a questão ambiental está enclausurada, né? As populações vulneráveis, as populações de periferia, que justamente são essas que não têm saneamento básico, é essa unidade de medida que a gente tem que ter para debater a questão ambiental. Se a gente for debater a questão ambiental no termo técnico, né, e entender as populações vulneráveis como residual, um dia a gente chega lá, a gente não alcança a entender do que se trata a questão ambiental. Então a Defensoria Pública, o Ministério Público, as universidades, o movimento social tem que estar lá, né? Nessas populações vulneráveis para entender de fato do que se trata a questão ambiental e a problemática ambiental, sobretudo a questão da água. A questão da água, ela tem um potencial de articulação. Ela tem um potencial de articulação por quê? Porque é um bem comum, né? Que você pode mobilizar as pessoas. Existe uma deficiência enorme no nosso país, né? Então existe uma bandeira possível, está aqui o FAMA, né? Existe uma bandeira possível de articulação dessas pessoas. Então, enfim, e com relação a essa ideia de ordem global, também fica a preocupação com relação ao governo que a gente tem hoje no Brasil, né? Do governo ilegítimo do Temer. O agronegócio, que foi citado aqui, e os seus agrotóxicos, a Samarco, o resíduo que vazou no Rio Doce,
aquela piscina tóxica, né, que derrubou uma bacia inteira, uma coisa assim, sem precedentes na história, né, o ferro não ficou aqui, né? O ferro não estava aqui. Onde é que estava o ferro que foi o produto daquilo tudo foi exportado, né? E ficou só aqui o resíduo. Então, assim, a discussão de planejamento do ponto de vista nacional tem que ser feita com cuidado também nesse sentido, né? O agronegócio é a mesma coisa, né? Se transporta todos os riscos de vulnerabilidade, injustiças ambientais ficam localizadas em áreas como o Brasil, né? E os produtos ficam para exportação. Isso é uma questão, é um debate mais complexo do que isso, né? Não é só uma questão de soberania, mas é uma questão que deve ser também incorporada no debate ambiental. Mas, enfim, deixo aqui minha contribuição. Eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui, né? Acho que o debate foi muito proveitoso. Agradecer também a presença do Marcelo, do Edson, do Rodrigo pela participação e pelas, né, informações que vão incorporar e auxiliar muito na construção do tema de referência da água como direito humano fundamental, né? Então a gente espera que tenha sido proveitoso para todos e todas aqui e esperamos rever, né, novamente as pessoas que estão aqui em eventos futuros da Defensoria a respeito da temática ambiental. Muito obrigado. Todo mundo em